Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele andava estranho naqueles últimos tempos, quietão, sabe, sempre distraído, só que naquela noite ele passou dos limites. Na sexta-feira, o Ricardo me mandou uma mensagem dizendo que ia jogar futsal com o pessoal. Estava ficando sem bateria. Liguei logo em seguida, mas nem deu tempo. O aparelho já estava desligado. Fui até a casa dele e fiquei esperando que ele chegasse. Conversei um pouco com a minha sogra. Depois fiquei ali, no quarto dele, esperando, mexendo no celular e pensando na vida. O tempo foi passando, e acredite quem quiser, já passava das 2h da manhã quando ele finalmente chegou. Eu ainda estava acordada. Só pensando bobagem, é claro, né? Imagine o susto dele quando entrou pela porta e me viu ali na cama, olhando para ele com a cara mais feia do mundo. Um detalhe me chamou a atenção. Sempre que ia jogar bola, ele voltava com o uniforme do time, de tênis, inclusive. Só que naquela noite, estava vestido normal, do jeito que costumava ir para o trabalho. Ele acendeu a luz, a gente ficou se olhando ali, e eu, naturalmente, perguntei: onde você estava até essa hora? Ué, não falei que ia jogar bola com o pessoal? Com essa roupa? Cadê o uniforme do time? Ele respondeu que tinha tomado banho lá do vestiário da cancha e trocado de roupa de novo. Tá falando sério, é? E você estava na cancha até agora? Você por acaso sabe que horas são? Hein, Ricardo? Conclusão, brigamos feio. Até porque eu não acreditei que ele estava realmente na cancha. Só se eu fosse muito boba, né, para acreditar numa coisa dessa. Convenhamos, né? Quem deixa a namorada sozinha em casa, numa noite de sexta-feira, para ficar correndo atrás de bola com os amigos, até as 2h da madrugada? Eu já estava achando aquilo esquisito. Por isso, fui esperá-lo lá na sua casa. Meu sexto sentido ficou ligado quando ele falou que estava sem bateria no celular. Sabe, não sou assim tão boba, né? Até porque não era de hoje que ele andava agindo de um jeito bem esquisito comigo. Certeza que ele não estava em cancha nenhuma, muito menos jogando bola. Olha, pra mim, ele devia estar em algum outro lugar se divertindo. Quem sabe até... Olha, eu não queria nem pensar. No fim, acabei me descontrolando, falando alto demais. Até a mãe dele acordou e apareceu ali no quarto para saber o porquê daquela bagunça. Detalhe, ela ficou do meu lado. Deu uma dura no Ricardo também. No fim, apesar do horário, achei melhor nem passar a noite ali, porque estava tão fula da vida. Chamei um carro de aplicativo até para dormir em casa e olha, demorou um monte para aparecer o motorista. Não tinha condição de eu ficar ali depois daquela briga que a gente teve, né? Por ter sido no calor da raiva, acabei pedindo que ele não me procurasse mais. Até porque, pelo menos da minha parte, estava tudo acabado. A grande verdade é que eu gostava demais do Ricardo. Naquelas alturas, ele tinha se tornado a pessoa mais importante da vida para mim. Só que ele estava passando muito dos limites. Apesar de tudo, sabia que a gente ia voltar a conversar. Com certeza acabaríamos nos acertando. Até porque sabia que ele também gostava de mim. Mas que ele merecia uma lição, isso merecia. Por isso, quem deixou o celular desligado no dia seguinte fui eu. E detalhe,
Passei a tarde toda na casa da minha amiga, que morava ali perto de casa. Sabe, eu queria me acertar com ele. Só que ao mesmo tempo, estava com muita raiva. Tanto que preferi nem vê-lo aquele dia. Pelo menos durante algum tempo. Até porque havia o risco de a gente acabar brigando de novo. Por isso, depois do almoço, fui lá conversar com a minha amiga. E acabei passando a tarde toda lá com ela. Inclusive, deixei o celular no modo avião, porque, repito, preferia não conversar com ele naquele momento. Mas tinha certeza, sabe, que ele viria atrás de mim, talvez na minha casa, talvez no outro dia, até porque, repito, a gente sempre fazia as pazes quando discutia. Já eram 7 horas quando voltei para casa. Antes de entrar pelo portão, voltei o celular ao modo normal, mas estranhamente não tinha nenhuma ligação perdida dele, nenhuma mensagem também, nada. Achei esquisito e fiquei mais pensativa ainda quando perguntei para minha mãe se o Ricardo tinha aparecido para falar comigo e ela disse que não. Fui para o meu quarto e fiquei ali refletindo. O que será que tinha acontecido depois daquela nossa briga? Eu imaginei que ele fosse me procurar, fazer as pazes. Só que não ligou, não mandou mensagem, não me procurou. Olha, fiquei com o dedo coçando de vontade de mandar uma mensagem para ele, mas também mantive o orgulho. Pensei, se quiser conversar comigo, ele que vem atrás. Quem errou foi ele. Então, ele que deu o primeiro passo. Foi isso que eu pensei. Só que, ao contrário do que eu imaginei, ele não me procurou. No domingo, já acordei assim meio sentimental, sentindo falta dele, até que acabei engolindo o orgulho e mandei uma mensagem. Na verdade, mandei só um oi, para ver o que ele ia mandar de volta. Mas acredite quem quiser, a mensagem não foi entregue, como se o celular dele estivesse desligado ou fora de área. Liguei e, de fato, estava. Esperei até meio-dia, depois chamei um carro e fui até a casa dele. De saída, vi que ele não estava. O carro dele não estava na garagem. Entrei, bati na porta, sua mãe veio abrir e a expressão dela mudou quando me viu. Quando perguntei do Ricardo, ela estranhou. Vocês não se falaram depois de sexta? O Ricardo falou que ia numa chácara de um amigo. Eu pensei até que você estivesse junto. Chácara? Mas que chácara? Ela não soube me dizer. Mas, segundo ela, o Ricardo já estava lá desde o dia anterior. Tinha dormido lá, inclusive, na tal chácara. E a boba aqui esperando uma ligação. De que jeito? Sendo que ele tinha ido para uma chácara, devia estar se divertindo. Ela, no entanto, não soube me dizer mais nada. Olha, eu fiquei no estado. Meu Deus, por que não me avisou? Custava mandar uma mensagem, pelo menos isso. Por que será que ele não quis falar comigo? Tentar, pelo menos, se acertar. Me chamar para ir junto? Pedi que ela o avisasse que eu havia estado ali, atrás dele, que era para ele me ligar depois que chegasse. Só que não aconteceu. Ele não mandou uma linha, nem mesmo para saber como eu estava. Olha, eu fiquei arrasada, pensando um monte de bobagem, inclusive que ele tivesse levado outra menina nessa maldita chácara. Aliás, o que será que ele tinha ido fazer lá? Imagine, 1 ano e meio de namoro, para ele começar a me tratar desse modo, como se eu fosse uma qualquer.
Se bem que fazia tempo que ele andava esquisito. Somente na segunda-feira a gente conversou. E isso porque eu liguei para ele na hora do almoço. O que houve que você ficou sem falar comigo e sem me procurar final de semana, Ricardo? Ué, você não falou que não era para eu te procurar? Eu tava de cabeça quente, Ricardo. Mas não imaginei que você fosse fazer isso comigo, né? Com quem que você foi nessa chácara? Tinha alguma mulher junto? Olha, Leia, não tô podendo falar agora, tá bom? Tô dirigindo. Depois eu te ligo e a gente conversa, tá bom? Não, Ricardo, peraí. Não desliga. Ele desligou na minha cara, me deixando sem saber o que pensar. Meu Deus, o que podia estar acontecendo com esse homem? Será que ele não estava querendo mais saber de mim? Liguei de novo, só que dessa vez ele não atendeu. Só mandou um áudio. Depois a gente conversa. Não gostei nada do tom da sua voz. Ele parecia contrariado, irritado. Aí eu fiquei tão mal que cheguei a chorar. Comecei a pensar que talvez o nosso namoro estivesse atravessando uma crise. Quem sabe até, sei lá, não tivesse mais jeito. Depois, ele ainda mandou uma outra mensagem, dizendo que passaria em casa depois do serviço para a gente conversar. Confesso que fiquei bem desanimado. Por volta das 8 horas, ele mandou uma mensagem, dizendo que estava ali na frente, que era para eu sair, para a gente conversar no carro. Ele não quis nem entrar. Disse que era melhor conversar ali no carro mesmo. O que me deixou naturalmente mais preocupada do que eu já estava. E assim que entrei, percebi que ele estava de cara fechada. Para começar, não me deu um beijo, não fez um carinho, nada. Eu também fiquei na minha, né? Esperando que ele começasse. E quando ele falou aquilo, eu gelei. Leia, acho que a gente está precisando de um tempo, tá? Aliás, vai até ser bom a gente passar um tempo, assim, meio distante, até para saber exatamente o que a gente sente um pelo outro, né? Mas, não, peraí, por que isso? Por quê? A gente anda discutindo demais. Mas de quem é a culpa que a gente briga? É sua. Tá vendo só? Se não faz outra coisa, se não me acusar. É o tempo todo. Parece que só você tem razão. Tô cansado, viu? Tô precisando de um pouco de paz. Se era só para me dizer isso, não precisava nem ter vindo até aqui, viu, Ricardo? Podia ter dito tudo por telefone mesmo. E se é assim que você quer, então que seja. Paciência. Reconheço que às vezes eu ajo no calor da raiva. Sou meio temperamental. Sabe, impulsiva. Nesse dia, por exemplo, falei aquilo e simplesmente saí do carro. E ainda bati bem forte com a porta. Eu estava entrando pelo portão quando ele baixou o vidro do carro e falou: então vai ser assim, do jeito que você quer. Nem me dei ao trabalho de olhar para trás. Só levantei o braço e fiz um sinal de positivo. Ele deu a partida e arrancou. Antes mesmo de entrar pela porta, eu já estava chorando. Sabe, eu não queria terminar. Até porque eu amava. Só que meu orgulho acabou falando mais alto. Mesmo assim, apesar de tudo, eu tinha certeza que a gente acabaria conversando e se acertando depois. No entanto, mesmo com essa certeza, a tristeza tomou conta de mim. Nunca tínhamos ficado tanto tempo assim de mal um com o outro
E nossas brigas também nunca tinham chegado naquele ponto. Passamos aquela semana toda sem nos falarmos. Eu não o procurei, me mantive firme no meu orgulho. Ele também não veio atrás de mim, mas só eu sei como me senti. A saudade doía. Aliás, foi no sábado que me deparei com uma postagem dele que me deixou bem abalada. Ele postou uma foto numa espécie de balada com aqueles dizeres: solteiro sim, sozinho nunca. Olha, eu tive um choque quando li aquilo. Até porque o significado não precisava nem explicar, né? Fiquei louca da vida. Olha, entrei em parafuso. Fiquei ligando para ele, mandando mensagem. Mas ele nem tchum. No domingo, também não consegui conversar com ele até que na segunda-feira, depois de várias mensagens que eu lhe enviei, ele escreveu aquilo. Que você tá me ligando tanto, Léo? Já não conversamos? Não ficou decidido? Vai viver tua vida. Vai, me deixa viver a minha. Olha só isso. Já me deixou mais abalada do que eu já estava. Mas eu ainda caí no erro de perguntar se ele estava saindo com outra pessoa. Ele só respondeu daquele jeito: tô curtindo a minha vida, Léo. Coisa que você devia fazer também, viu? Depois eu soube, através de um primo dele, que ele tinha ficado com uma menina naquele sábado. Segundo o primo, não era nada sério. Era uma menina lá que ele tinha conhecido nessa balada. Mas só eu sei como me senti quando soube disso. Olha, eu quis morrer. Por esse primo dele, eu também soube de uma outra coisa. Olha, até onde eu sei, o Ricardo nunca ficou com outra menina enquanto estava namorando com você, viu, Léo? Você pode até não acreditar, mas pelo que eu sei, ele sempre foi um cara fiel. Fiquei até mais aliviado ouvindo aquilo. Mas do que adiantava agora? Ele estava curtindo a solteirice dele, ficando com uma aqui, outra ali, sem querer nada sério com ninguém. Eu só não imaginava que tempos depois fosse ver com os meus próprios olhos ele atarracado com outra. Sabe, era uma visão que eu pensei, eu imaginei que nunca fosse ter e tive. Ele fez uma postagem, mandou a localização do barzinho onde estava, foto de bebidas, de batata frita, não sei mais o que. E no auge da minha agonia, resolvi ir atrás dele. Até porque a gente precisava conversar. Não dava para continuar daquele jeito. Só que chegando no local, quase tive um ataque. Ele não estava sozinho. Eu devia ter imaginado. Na verdade, tinha imaginado sim. Mas esperava estar enganada. Só que não estava. Estava com outro. Devorando a boca da menina. Eu vi aquela cena que me deixou tão cega de ciúme, que despeitada sem pensar direito no que estava fazendo, no impulso. Cheguei perto, peguei o copo de bebida que estava ali sobre a mesa e despejei sobre a cabeça dos dois. Minha vontade era de virar aquela mesa em cima dos dois. Armar um maior escândalo. Só que não deu tempo. Eles levantaram do susto. E ele, quando me viu ali, arregalou o olho e falou: ficou louca? Fuzilando aquela mulher com o olhar. Perguntei: quem é essa biscate? Usei exatamente esse termo. Dei um tapa com tudo na garrafa que estava ali na mesa, na direção dela. Olhando o vestido dela.
infeliz. Teve um princípio de confusão. Ela começou a me xingar, querer vir para cima de mim. Mais um casal de amigos que também estava ali, no barzinho, acabou me segurando e me levando lá para fora. Até com eles eu acabei brigando. Um verdadeiro escândalo, um show de horrores. No fim, me colocaram num táxi para vir embora para casa. Naturalmente que chorei o trajeto todo. Que me restava? Naquele dia, vi que meu namoro não tinha mesmo nenhuma condição de sobreviver. A única coisa que me restava era me conformar, aceitar a situação exatamente do jeito que estava. E foi o que eu tentei fazer desde aquele dia. E é o que eu estou tentando fazer até agora. Mas só Deus sabe quanto tem sido difícil. Sabe quando você perde o ânimo completo, desanima da vida, perde o interesse por tudo? Não queria ter feito aquilo. Mas saí até do emprego, porque não tinha cabeça nem para trabalhar. Se eu não tivesse pedido a conta, talvez tivesse me demitido, porque eu não estava rendendo nada. Sem contar que andava faltando direto. Para se ver o estrago que o fim do nosso namoro provocou na minha vida. Pior, que eu sei que ele continua saindo, se divertindo, ficando com uma hoje, outra amanhã, sem querer nada sério com ninguém. Não sei se isso é melhor ou se é pior. Eu acho isso tão injusto porque enquanto eu sofro, choro, perco a vontade de tudo, de viver. Ele está lá, mais animado do que nunca, feliz, disposto a conquistar tudo que é mulher que aparece no caminho. Como eu queria esquecê-lo, meu Deus, arrancá-lo do coração. Fazer o mesmo que ele está fazendo, mesmo que fosse só para atingi-lo. Para pagar na mesma moeda, como se diz. Mas eu não consigo. Sinto tanto a sua falta que me falta força. Como foi que chegamos a esse ponto, meu Deus? Eu não consigo entender. Nosso amor prometia tanto. Será que fui eu que errei em algum momento? Ou será que não teve nada a ver comigo? Estava escrito mesmo. Foi o amor dele que acabou, até porque não devia ser tão grande assim, né? Será que foi isso? Mesmo que eu tivesse tido outro tipo de atitude, teria terminado do mesmo jeito, porque ele que deixou de me amar e usou tudo isso como um pretexto para acabar comigo, para terminar com tudo. E agora viver sua vida de solteiro, pulando de galho em galho, se divertindo por aí, enquanto eu fico em casa, chorando, morrendo de saudade dele.